Bom, antes de mais nada, eu acho que era importante a gente dar esse princípio aqui. A gente pensou em fazer essa aula, porque na aula, no processo pré-URGS, a gente fez essa aula também, uma das últimas, né? E eu acho que como período de revisão, até para vocês se organizarem melhor ao longo do tempo, ela é fundamental a gente ter desde o início esse processo dessa aula aqui, que é uma aula para a gente destrinchar quais são os principais elementos das provas que a gente vai fazer, né? E que comportam o nosso revisão de uma maneira ou de outra. Então, dentro desse propósito, a gente pensou essa aula hoje para conversar com vocês sobre uma perspectiva de como funciona. Claro, vocês conhecem, muitos de vocês já fizeram, mas principalmente ver elementos de historiograma, das notas que estão nas médias nos últimos tempos, também ver os principais conteúdos e as formas de questões que podem aparecer. Ou seja, conversar um pouquinho sobre essas duas provas, traçar estratégias, apresentar alguns elementos que sejam fundamentais na constituição de vocês para realizar esses processos seletivos. Então, a partir disso, eu e Chuchu pensamos, e aí vai ser separado, podemos dizer assim, né, Chuchu? Separado em dois momentos a nossa aula. No primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a prova da URGS, e aí, no caso, especificamente com as provas de História e Geografia, né, que comportam dentro do edital da URGS, e posteriormente, num segundo momento, a gente vai conversar um pouco sobre a prova de Santa Catarina, observando aí que existem questões que vão estar vinculadas às provas de história, geografia, mas além disso, filosofia e sociologia. Além, aí para nós fecharmos, as famosas questões interdisciplinares, certo? Que são questões discursivas que vocês vão ter que fazer e que eu acho que são bem importantes para a gente começar a analisar como pode aparecer elas para vocês. Vamos trazer alguns exemplos de todos esses tipos de questões para vocês observarem, que dentro da prova da UFSC, talvez porque por grande parte de vocês sejam do Rio Grande do Sul, a gente está um pouco menos acostumado dentro desse formato, né? E não só no formato, mas também dos elementos de qual são buscados dentro dessas perspectivas. Então, a gente preferiu fazer dentro desse sistema. Vamos largar hoje também, a Chuchu, acho que contempla também um pouco da nossa perspectiva, que a gente vai largar para vocês o simulado hoje da URGS, para vocês poderem fazer com tranquilidade, tá? Indicamos que vocês façam com o tempo, façam junto, em conjunto, todas as provas, para que vocês consigam fazer esse processo. Além disso, nós estávamos discutindo agora, nós vamos também largar um simulado da UFSC também para vocês. Não agora, nós vamos fazer pós-URGS. Ah, senhor, mas é pouco tempo. Sim, mas é uma prova menor, então vai dar tranquilo para vocês fazerem como forma de preparação naquela semana, até para vocês virarem um pouco a chave. Eu acho que é importante disso, até para vocês virarem um pouco a chave dentro desse processo. Chuchuzeira, quer dar uma palavrinha? Muito embolado, tipo, foi Enem, já corremos agora para URGS, e aí já em seguida UFSC, ainda bem que vai dar um intervalinho para a Federal de Santa Maria. E são estilos de prova completamente diferentes. O Enem é uma coisa, a URGS é outra, a Federal Santa Catarina, né? É um giro de 360 graus completamente diferente, né? E aí depois a Federal Santa Maria meio que é uma mistura de algumas coisas. Então, assim, a gente começa aqui com o seguinte, olha só, primeira coisa, pensando na prova da URGS, tá? A gente vai começar com a URGS e a gente finaliza com a prova da UFSC. Primeira coisa, prova da URGS, a gente vai ter ali 15 questões de história, né? 15 de geografia, eu coloquei 15 de história e geografia, não, né? 15 de história e 15 de geodelícia, tá? Detalhezinho importante, esse ano, né, parece pouca coisa, mas é importante, esse ano a gente vai ter ambas provas no primeiro dia, isso mudou. Tanto que tá aqui, ó, tem língua portuguesa, literatura, história, geografia, matemática descarta, né? Mas enfim, tá ali no primeiro dia. Até o ano passado, a divisão era essa aqui, ó. Geografia estava separado de história. História vinha primeiro, no primeiro dia, geografia estava no segundo. Agora é meio que a prova de ciências humanas está num balaio, bem dizer, ali no primeiro dia. E se vocês repararem, olha só, a gente vai ter aqui, ó, física, química e biologia, meio que manteve, né? Ciências da natureza, digamos assim, pegando a comparação lá com o Enem, ficou para o segundo dia. E redação foi para o segundo dia. Redação era do primeiro. E agora está no segundo dia. Então, cara, já está de gosto. Vai ter meio que literatura e português, matemática para acabar com o dia e ciências humanas para dar uma alegria. Por que fizeram essa troca? Não sei, mas acredito que, né, como muita gente já desiste depois da prova de matemática, tu já vai ter menos redações para se preocupar em corrigir.
Então tem uma galera que faz a prova de... Eu seria um, faria a prova de matemática, beijo, não volto mais, e foda-se, né? Opa, não posso falar palavrão assim, desculpa, tá? Acabou a ideia de colocar isso aqui para o pessoal ver, né, Lucas? Eu acabei de estragar tudo, mas enfim. Mas a ideia, né, de ter essa troca, então talvez tenha a ver com a redação. Mas no primeiro dia, então, já vai ter ali história, geografia bonitinho, tal, nesse balaio, tá? Ou pode ser também um movimento, né, Chuchu, do que a gente observa dentro do contexto de uma própria, isso é um movimento principalmente nas questões que tu vai vendo ao longo do tempo, da tentativa da URGS de se aproximar numa prova por área, certo? Então, por exemplo, História e Geografia é uma prova por área, uma área de ciências humanas. A matemática é uma outra área. No outro lado, tu vai ver a única coisa que quebra é língua estrangeira e redação, que fazem parte da área de linguagens, mas todas as outras estão dentro de uma área de ciências da natureza. Então, pode ser uma tendência que a URGS, nos próximos tempos, vai compartilhar dentro desse processo. E até assim, eu acompanho o vestibular da URGS desde o momento que eu comecei a fazer o vestibular da URGS, né, pela primeira vez. Enfim, há muito tempo lá, década de 90. E aí, cara, quando eu fazia o vestibular, eram 30 questões e eram 5 dias de prova. 5 dias de prova. Cara, era exaustivo, era uma vida fazendo prova do vestibular da URGS. E aí depois reduziu, em 2006, reduziu para 25 questões, reduziram, daí foram para 4 dias. E agora, pós-pandemia, que a gente teve essa redução, então, para 15 questões, 2 dias de prova. Então, é um modelo que... E acho que a URGS gostou desse modelo, né, Lucas? Acho que a URGS se adaptou bem. Mais barato, né? Hã? Mais barato para a URGS. Mais barato, economiza com fiscal, economiza com um monte de coisa, né? E aí, mais enxuto, menos folha, menos gasto, beleza. Ficou, e acho que vai ser assim até a próxima pandemia, tá? Bom, e aí, começamos a análise com a segunda melhor matéria, que é a História. Então, iniciamos, então, nossa análise com a primeira melhor matéria, melhor de todas, né? Inclusive, tema da redação da URGS do ano passado, coisa que tu nunca viu Geografia, por exemplo, acontecer, certo? Mas aqui eu quero mostrar para vocês, gente, a partir de, que a gente vai chamar de... Meu Deus, olha em geografia, estatisticamente a palavra falando, vê como em geografia não, em matemática a gente está um pouco perdido, né? Mas estatisticamente falando, o que a gente chama dos assuntos mais cobrados, tá? Nos últimos anos, em relação aos últimos anos, eu peguei a partir das provas de 2020, então dentro desse cenário a gente consegue observar inclusive a modificação disso que o Chuchu falou anteriormente, do processo de diminuir as questões para 15, certo? Então, a partir de 2022, que a gente teve a primeira prova com 15 questões. Então, dentro desse cenário é que a gente consegue fazer traçar uma média do que eles estão abordando nos últimos tempos. E aí, gente, eu vou começar do último para o primeiro, tá? Quinto lugar, qual é o que a gente tem de cobranças mais trabalhadas dentro da prova? Eu queria que o Chuchu pudesse botar dentro desse quinto lugar um asterisco bem importante dentro do cenário de imperialismo e neocolonialismo, que de uma maneira ou de outra também vai estar relacionado diretamente ao processo da Revolução Industrial, sobretudo a segunda Revolução Industrial, mas o que eu queria trabalhar aqui com vocês é esse processo de desenvolvimento do pensamento, sobretudo do elemento racial, certo? Do racismo científico, que a gente chama, certo? E pelo desenvolvimento de uma nova forma de colonização. A colonização a partir de um viés capitalista, a partir do viés que a gente chama de uma ideia imperialista, certo? Não é só o domínio desses locais fisicamente, mas é uma implementação cultural. A gente vai ver isso na nossa segunda aula sobre história geral. Então, o imperialismo, não só para a prova da URGS, mas também para a prova da UFSC, é um elemento bastante importante que eu quero que vocês tenham domínio completo, porque eu acredito que vai aparecer dentro da prova de vocês. Outro elemento que a gente pode perceber ali é a Revolução Industrial, né? E aqui tanto a primeira quanto a segunda, mas normalmente eles encaixam a segunda com a questão do imperialismo, certo? Então, normalmente é a segunda Revolução Industrial que eles vão se assessorar mais.
E aqui, gente, terceiro ponto que eu acho fundamental para a gente discutir, tá? Tu tem que entender que a URGS, ela é uma federal, ela é a principal federal, ela é a principal universidade da fronteira brasileira. De todos os locais do Brasil, a principal universidade fronteiriça é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por ser uma universidade padrão, uma universidade referência para o Brasil inteiro, os estudos dentro da URGS em história são muito voltados para a América Latina. Certo? Então, é muito comum tu ter questões sobre a América Latina, seja no período colonial da América Hispânica, seja no período das independências da América Espanhola, como a gente está vendo aqui, seja no período da ditadura, onde a gente vai trabalhar sobre as ditaduras do Cone Sul, termos como populismo, caudilismo, entre outras coisas. Por quê? Porque a URGS é uma universidade de fronteira e ela vai te exigir esses conhecimentos geográficos, políticos dentro desse cenário, certo? Então, dentro desse processo, eu acredito que não vai cair sobre independências, tá? Isso é uma coisa que a gente vai conversar na nossa aula de história, porque independências caiu ano passado, e por ter menos questões, eles estão com a tendência de não repetir questão no outro ano, certo? Caiu independência ano passado, eu acredito que esse ano vai ficar muito mais sobre o processo da colonização da América Hispânica, certo? E aí, dentro da nossa aula hoje, inclusive, vou explicar para vocês o que eu acredito que pode cair para vocês. Quarto lugar, o que eu chamei ali de tempo presente para englobar mais outros conhecimentos que a gente vai observar, certo? 8,4% das questões caíram na prova desde 2020. E aí, dentro do cenário, a gente tem, principalmente, eu botei o 11 de setembro como marco, tá? Mas o que a gente chama de guerra ao terror, ou terrorismo, certo? Esse aspecto do terrorismo dentro do tempo presente, onde a gente pode observar o conflito do Iraque, né? Pode observar, inclusive, um processo do Estado Islâmico também, que apareceu dentro do cenário dos últimos tempos. A própria guerra Hamas-Israel também pode entrar aqui tranquilamente dentro desse processo, certo? E a URGS sempre contra um processo crítico, né? Dentro desse cenário. Outro elemento que não entra enquanto guerra ao terror, mas entra na região, no processo geopolítico, que foram as primaveras árabes. Só que a primavera árabe caiu ano passado também. Então, acredito que não vai cair também dentro desse ano, porque foi uma efeméride do ano passado. Segundo ponto, que é algo que o Enem, que a URGS está começando a fazer num processo de se aproximar da prova do Enem. A ideia de patrimônio e memória. Só que aqui não é aquelas barbadas de prova do Enem, certo? Que é só tu botar ali identidade, memória, práticas tradicionais ou coisa do tipo, que tu vai pegar e matar a questão, das questões normalmente fáceis da competência 1 dentro da prova do Enem. Aqui eles vão trabalhar principalmente com a gente conhece como teoria da história. Certo? Trabalhar o que é a memória para determinadas populações, o que é a identidade para determinadas populações. Então, dentro desse cenário que a gente conhece como teoria da história. Outro elemento importante é que tu observa que esse tempo presente é uma aproximação com o Enem. Então, movimentos sociais, o neoliberalismo dentro dos últimos tempos, relações de desvalorização do trabalho, eu acho que não vai cair, tá? Eu acho que pode cair, pode aparecer dentro da prova da UFSC, que é a questão do 6x1, que a gente estava brincando, que o Chuchu me disse que eu trabalho um dia por semana, esse canalha disse ontem, mas eu acredito que pode aparecer dentro desse processo do 6x1, dentro da UFSC, que é uma prova muito mais vinculada a processos do dia a dia, do cotidiano, eles trazem na prova muito isso. Mas aqui, tranquilamente, pode aparecer precarização do trabalho, e principalmente o movimento negro, que é um elemento onde tu vai observar muitos trabalhos sendo realizados dentro da prova da URGS. E, por fim, a globalização, né? E dentro desse processo, principalmente a partir do que a gente conhece como a nova ordem mundial, unimultipolar, e também que pode aparecer na prova de geografia, que é a ascensão dos BRICS, né? Dentro do cenário internacional. Século XX, aí passamos para o terceiro lugar. Observe que a prova da URGS é uma prova que ela vai trabalhar muito com um período que a gente conhece como idade contemporânea. Tá? Enquanto histórico, tanto no Brasil, quanto na América Latina e quanto no planeta. Terceiro lugar, o que a gente vai observar? Século XX. E aqui entra a ascensão do nazifascismo. Gostaria, ali, Chuchu, se tu pudesse colocar junto com a ascensão do nazifascismo a crise de 29. Estou sentindo que esse ano eles vão trabalhar, faz alguns anos que eles não trabalham sobre a crise de 29, inclusive podendo fazer um panorama com a crise de 2008, certo? Como já caiu questão uma vez, mas acho que eles vão trabalhar mais com a crise de 29, certo? Ditaduras na América Latina
Aqui eu não acredito muito, porque eles trabalharam ano passado, mas aparece bastante dentro desse cenário que a gente chama de ditaduras do Cone Sul. Aqui é um elemento que eu tenho quase certeza que eles vão trabalhar esse ano. Descolonização do continente africano, certo? O fim da colonização, independência das populações africanas dentro do contexto, principalmente pós anos 60. E aqui queria que vocês prestassem muito atenção, porque é uma efeméride e acho que a URGS vai trabalhar. Eu tenho certeza que ela vai trabalhar. Eu só não sei se ela vai trabalhar na prova de história ou na prova de literatura, porque tem uma das leituras obrigatórias que falam sobre esse processo histórico, que é o que a gente chama da Revolução dos Cravos, de 1974, certo? A Revolução dos Cravos é uma revolução do fim da ditadura salazarista em Portugal, mas que afeta diretamente o fim das colônias africanas sob o domínio português, certo? Então, por exemplo, Angola, Moçambique, todas essas regiões vão estar vinculadas diretamente com a Revolução dos Cravos, que esse ano faz 50 anos. Que ano que é, Chuchu? Se esse ano faz 50 anos? 1900 e quanto? 74. Não vou fazer isso contigo na frente dos alunos. 1974. 1974. Gente, até aqui tudo certo? Tranquilo? De buenas? Chuchu, quer falar alguma coisa? Assim, ó, é interessante porque assim, ó, o Lucas vai saber melhor dizer isso melhor que eu, né? Mas tem um ponto, isso do tempo presente, que o Lucas estava falando, da Guerra ao Terror. Até um tempo atrás, né, Lucas, a prova de história da URGS, ela finalizava com questões ditas de atualidades, né? Até o momento que a gente tinha aquelas 25 questões na prova de história, eu sempre ficava de butuca nela porque as atualidades apareciam ali, né? Então, assim, era em história que aparecia a questão lá em 2015, né? Foi quando apareceu a questão da Crimeia, da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, apareceu na prova de história, não na geografia. A questão de Brexit, questão de crise na Grécia, enfim. Teve uma do Boko Haram também, que era sobre terrorismo. Boko Haram, enfim, a gente teve vários. Marco temporal, isso foi agora recente, 2023, marco temporal apareceu na prova de história, né? Então, tudo bem, quando caiu essa redução no número de questões para 15, isso meio que diminuiu, né? Então, por exemplo, ano passado, eu acho que teve nada de atualidade em história. A última questão, a questão mais próxima do tempo presente foi das Primaveras Árabes. Que foi de 2013. Já não é tanto atualidade, sempre que é 2011, né? Tá, né? Enfim, mas então então vocês têm que estar ligados que esses elementos da geopolítica que a gente entende como atualidade e tal podem estar presentes tanto na prova de geografia quanto existe a possibilidade de aparecer na prova de história também. Tá? Então, historicamente, não tem esse jogo entre a prova de geografia e a prova de história. Então, isso é bem interessante, que nem o Lucas colocou. Globalização, essas questões de precarização do trabalho, cara, isso pode estar tanto numa quanto na outra. Né? Então, e o fato de estarem no mesmo dia agora, né, Lucas, talvez seja um ponto até positivo para vocês, certo? Para a gente, perfeito. Para a gente observar ali, gente, o último ponto que eu acho bem importante, tá? Que é o elemento da contracultura, e aí entra o maio de 68. Aqui no Brasil pode entrar dentro do processo da Tropicália, né? Em 68 também, desenvolvimento do cinema novo, entre outros elementos, como esse movimento da contracultura. Mas eu acho que no cenário internacional, e a URGS tem perguntado sobre isso como ponto principal, é a luta pelos direitos civis dentro dos Estados Unidos, o movimento hippie, próprio movimento pelo voto e pelos direitos civis da população afro-norte-americana. Então, todos esses elementos vão estar presentes aqui nesse movimento da contracultura. Em segundo lugar, aqui é bastante coisa, tá? Bastante coisa, inclusive esses elementos aqui vão estar na nossa aula no dia de hoje, certo? Segundo lugar, a gente tem a colonização da América, e aqui eu trabalho colonização da América, principalmente na América Hispânica, e aqui eu acho que eles vão perguntar também, certo? Aqui eu acho, pode botar um ponto de interrogação, principalmente no que a gente, ponto de interrogação não, ponto de exclamação, principalmente no que a gente trabalha, gente, das explorações do trabalho, mita, encomenda, que eu vou explicar direitinho para vocês nos dias de hoje como acontece. Absolutismo, e aqui queria muito que o Chuchu colocasse para mim ali dentro do processo do absolutismo, a política econômica do absolutismo, que é o mercantilismo,
certo? Que vai levar diretamente ao processo de colonização. Então, na realidade, se tu parar para pensar, esses dois primeiros lugares aqui, temporalmente, eles são semelhantes, certo? Na realidade, o Brasil colônia, ele está integrado diretamente ao que a gente conhece como Idade Moderna, certo? Então, grande parte da prova, a maior quantidade de questões da prova estão dentro desse cenário que a gente conhece como Idade Moderna. Mercantilismo, colonialismo, queria que o Chuchu colocasse ali, se possível para mim, além do mercantilismo, um elemento do que a gente vai observar, dos processos das grandes navegações, certo? Então, as navegações europeias, processos da conquista da América, processos de chegada à Índia, eles podem trabalhar muito sobre esses elementos da gente vincular sobre o desenvolvimento do que a gente percebe como o fruto da colonização em outras localidades que não necessariamente só no Brasil, certo? Então, por exemplo, na Índia, a chegada até o Japão, a costa do continente africano, contato com populações africanas podem aparecer aqui também. E por fim, gente, o primeiro lugar, aí sim, né? Observe que o único que eu coloco aqui de todos que aparecem mais seguidamente é Brasil Colônia, até porque o núcleo de estudos do Brasil Colônia dentro da URGS é muito grande e muito importante também, certo? Então, todo o processo de escravidão e resistência afro-brasileira, né, sobretudo nos padrões culturais que vão ser implementados, certo? O tráfico transatlântico entra aqui também, quais as localidades do continente africano que vão fornecer uma quantidade grande de escravizados a partir do processo do tráfico. Aqui é fundamental, um dos núcleos mais importantes de história indígena do Brasil é na URGS, em qual, inclusive, eu faço parte. Então, assim, ó, fiquem ligados sobre questões de história indígena, até porque ano passado não caiu, então pode cair esse ano também, certo? E normalmente, tanto no Brasil quanto na América Hispânica, normalmente na América Hispânica, certo? E te liga que a gente teve, segundo o censo, cuidado, houve um aumento de pessoas, de brasileiros que se autodeclararam como indígenas no censo. Então, isso também pode ser um gancho para uma outra questão vinculada na prova de geografia, né? A gente já vai falar isso depois, mas assim, ó, censo demográfico ainda não, o resultado do censo ainda não apareceu na prova da URGS. Tá? Então, assim, vai tá para cair. Até como um teminha de redação, né, Chuchu, de repente. Aparecer como um tema de redação também, dentro dessa análise, né? Já que nunca colocam geografia, né? De repente eles podem colocar agora em algum momento. Gente, olha só, continuando aqui. Desculpa, passou, pode continuar. Gente, continuando aqui dentro do... fiquem tranquilos, a galera que é nova, a Jude, a Lulu já se conhece, mas o Pedro não fica tão apavorado, a gente fica brigando entre si dentro das nossas aulas, tá, Pedro? Não, o Pedro conhece, o Pedro já conhece? Me conhece, então, pelo menos ele conhece. Então, beleza. Gente, colonização do Brasil. E aqui eu queria que vocês observassem, principalmente alguns elementos. Primeiro, revoltas coloniais, certo? Revoltas coloniais pode aparecer aqui. Além disso, a colonização no Rio Grande do Sul. Lembrem-se, prova da história tem questões sobre história do Rio Grande do Sul, certo? Colonização no território que a gente chama de Rio Grande do Sul. E por fim, a administração colonial. Capitanias hereditárias, câmaras municipais, processo das invasões estrangeiras, todos esses elementos podem entrar tranquilamente aqui. Então, o período colonial certamente é o mais expansivo que a gente vai observar dentro da nossa prova. Chuchu, quer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho duas perguntas para ti. Claro. Tá? Primeira coisa, quando a gente estava... É uma pergunta, mas eu já sei a resposta, mas enfim, só para levantar um ponto. Quando eu estava montando o simulado da URGS, né, eu estava tentando organizar melhor o espaço da prova, diagramar melhor. Aí, Lucas, dá para substituir uma questão por outra? O Lucas, não. A URGS segue um cronograma temporal, né? A tua primeira questão vai ser uma questão ou de história antiga ou de Idade Média, que temporalmente ela vem primeiro. Então, ela segue uma linha temporal, certo? Primeiro, as questões temporalmente, o que é mais anterior. Pode, assim, por exemplo, fazer uma questão de Idade Moderna que está falando de 1700 e depois eles colocam uma questão de História do Brasil de 1600. Mas é o mesmo período histórico,
certo? Agora, as primeiras questões sempre vão ser questões vinculadas diretamente à história antiga ou também de história, teoria da história. Teoria da história também pode aparecer no início da prova, certo? Mas normalmente é uma questão ou de história antiga ou Idade Média, certo? E depois, a partir disso, vai seguindo temporalmente. Obviamente, as questões mais no final vão ser questões de tempo presente e idade contemporânea, século XX, entre outros elementos. Certo? Perfeita observação, Tá. Xuxa. Outra coisa, quando a gente está pensando na prova de história, tu falou ali das questões de Rio Grande do Sul, tem questões especificamente sobre Rio Grande do Sul só, ou o Rio Grande do Sul é jogado, é pincelado dentro de outras questões? Não é mais a tendência. Ultimamente eles estão fazendo o quê? Eles estão justamente otimizando a prova. Como diminuiu o número de questões? Anteriormente tu tinha perguntando uma questão sobre revolta farroupilha, uma questão perguntando sobre a Revolução de 23 e Revolução Federalista. Hoje em dia não é a tendência. Normalmente eles estão colocando o quê? Dentro de um verdadeiro e falso, dentro de uma afirmação, eles colocam questões relacionadas ao Rio Grande do Sul. Ano passado chegou a cair uma questão, mas que trabalhava dentro de um contexto na América Latina, sobre o processo do que a gente chama do período das charqueadas, certo? Do processo do charque, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul. Mas não é a tendência. A tendência é que tanto dentro da prova da URGS eles coloquem dentro desse cenário, quanto da prova da UFSC, que é o mesmo elemento. Aproveitar que tem poucas questões, eles colocam, diminuir o número de questões, eles colocam dentro desse cenário, dentro de uma afirmativa, certo? Uma afirmação. E isso, olha só, isso é diferente com a prova em relação à prova de geografia, tá? Na URGS e na UFSC. Na prova de geografia, sim, tu tem duas questões, normalmente, mesmo com essa redução de questões para 15, tu tem pelo menos duas questões especificamente sobre a geografia do Rio Grande do Sul. Ou duas ou uma. Mas tem. Rio Grande do Sul é o centro, é o cerne da questão. Na Federal de Santa Catarina também, são 7 questões de geografia, uma é sobre Santa Catarina, a geografia de Santa Catarina. Só que assim, qual é a diferença? Não vou falar agora, depois eu vou mencionar isso, tá? Mas é diferente a prova de história e geografia, certo? Tem esse nuance aí. Tá? Então, seguimos aqui. Olha aí, ó. Aqui para vocês observarem, ó. Nossa, Sor! E por que baixou tanto a partir de 2022? Porque diminuiu 10 questões, né, cara? Ali, ó, 2022 é o início que a gente teve do historiograma frente à prova com 15 questões só. Mas observem que a média, ela é bastante comum, certo? Ela é segue um parâmetro bastante semelhante. 2023 a gente teve uma prova com nível um pouco mais tranquilo e conseguiram alcançar a média de 8 questões, certo? Mas ela vai ficar entre 7 e 8 como média. Mas vocês são alunos do Runa, né? Tu tem que pegar um desviozinho, minha querida e meu querido, para cima. E é aí que tu vai alcançar dentro de um cenário entre 12 e 13 questões, certo? Pegar um desnível importante dentro da gente vai observar dentro desse processo. Acima de 11 é o ideal, mas vamos pegar ali, ó, 12 e 13 para tu pegar um desvio bacana dentro da prova, certo? E aí tem uma pontuação maior que vai favorecer a tua aprovação, certo? 12, 13 para cima. Fale, querido. E repara aqui, ó, é tão fácil a prova de história que ninguém zera. Ninguém zera. E mais ainda, a galera gabarita. Tem uma galera que gabarita. Se eu não me engano, em 2019 não teve ninguém que gabaritou. Foi a última vez que não teve gabarito dentro da prova da URGS, certo? Última vez. Mas nos últimos tempos houve um cenário que facilitou esse elemento. Então tá, vamos lá. E a gente vê aí, questãozinha de história que o Lucas colocou, né, Luquinhas, para modelo padrão, né, que a gente tem dentro da prova da URGS. Das 15 questões, eu acho que umas 2, 3 questões, inclusive no simulado, eu botei bastante também para vocês observar um estilo. 3 afirmações, certo? Trabalhando sobre um contexto histórico específico e tu colocar qual que são as corretas, certo? Ali eu coloquei uma questão sobre colonização ibero-americana, não vamos fazer, a ideia daqui não é fazer com vocês a questão dentro desse cenário. Essa questão foi de 2022, trabalha com elementos da colonização. Olha só, aqui ele está trabalhando com colonização ibero-americana, mas é dentro do território de quem? Dentro do território de quem aqui, Chuchu? Do Rio Grande do Sul, velho.
É uma questão de Rio Grande do Sul, de história do Rio Grande do Sul. 7 povos das missões é onde? No Rio Grande do Sul. A gente tem que lembrar que a história do Rio Grande do Sul comporta também com o processo da colonização da América Hispânica. E por isso que a URGS ela vai te perguntar muito sobre a América Hispânica, porque o Rio Grande do Sul fez parte do processo da colonização espanhola, em grande parte, dentro desse contexto. Então, aqui eles fizeram essa mescla, uma questão bem interessante. O primeiro ponto ali vai trabalhar os indígenas que ocupavam o território da América Portuguesa recusaram alianças com todos os colonizadores por considerá-los inimigos. Falso, houve alianças entre as populações indígenas da América Portuguesa, certo? O trabalho forçado e a cobrança de outros tributos dos povos nativos em toda a América Espanhola foram abolidos a partir da vitória indígena da revolta de Tupac Amaru II, a qual eles estão falando aqui, tá? Aqui eles foram, mas as duas, tanto a do Tupac Amaru I quanto o segundo, vai ser uma derrota, não foi vitória, certo? Então tá falso essa alternativa. E o terceiro, provavelmente a única certa, né, já que as duas primeiras são falsas, os indígenas aldeados nos chamados 7 povos das missões resistiram à entrega de seu território para o domínio português, dando início à chamada Guerra Guaranítica. Verdadeiro, certo? Verdadeiro é o que a gente chama de Guerra Guaranítica entre 1752 até 1754, certo, gente? Beleza? Então, esse aqui é um tipo de questão bem direta, bem conteudista, não vai ser os únicos tipos, a gente vai trabalhando ao longo das aulas para demonstrar para vocês como pode aparecer, mas essa é uma questão padrão URGS, é a mais característica que a gente vai observar dentro do cenário da URGS, certo? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida, meu povo? Jude e Lulu, não tinha dado boa tarde para vocês, boa tarde, sejam bem-vindas, amigas, saudades. Oi. Oi, senhor. Oi, boa tarde. Alguma dúvida até aqui? Pedrão, gurias, alguma dúvida? Podemos dar seguimento? De boas? Toca a ficha, Chuchu. Então vamos lá. Então vamos falar da melhor, né? Já delícia para aquecer o coração dos desesperados. Da mesma maneira, a gente começa a meio montar esse padrãozinho, né? Assuntos mais cobrados na prova de geografia. Eu coloquei aqui, ó, desde 2006 até a última prova, até o ano passado. É um levantamento que eu faço, então essa divisão de conteúdos aqui é de minha autoria. Que nem eu estava falando antes. Eu acompanho o vestibular da URGS desde que eu comecei a fazer como aluno, então desde os anos 90, vi as mudanças, né, o que acontece. E aqui eu coloquei o padrão 2006, porque, como a gente falou antes, é um momento que se reduziu de 30 para 25 questões, né? Então, mais ou menos uma organização que a gente vai ter aí da prova. E aí os conteúdos mais cobrados, né? Demografia, geomorfologia, questões ambientais, climatologia, geopolítica, tal, né? Aqui cartografia, escala, a gente até discutiu ontem, né? Escala é um assunto mais cobrado dentro de cartografia, mas que vocês não vão encontrar na prova de vocês. E eu vou usar as palavras do Lucas, porque é uma característica da prova de geografia da URGS, não repetir assunto. Claro que a URGS me desmentiu ano passado, porque ela colocou uma questão de escala em 2023, colocou questão de escala de novo em 2024. Cara, ela não vai colocar 3 anos seguidos questão de escala. Então eu falei para vocês ontem, na aula de ontem, não vai ter questão de escala na prova da URGS. Tem outros elementos da cartografia que podem aparecer, coordenadas, a parte de projeções cartográficas e por aí vai, né? Depois entra aqui, movimentos da Terra com fuso horário, e aqui a aposta é boa, fusos horários. Eu não vou pontuar qual conteúdo que a gente tem para cada assunto, que a gente vai falar disso aqui ao longo das nossas aulas, né, normais. Então, ontem a gente já falou de cartografia e astronomia, isso aqui a gente viu ontem, na nossa última aula. Os outros elementos a gente vai discutindo ao longo das aulas, certo? Então, eu vou usar aqui para a gente pontuar agora, para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas, olha só, 3 conteúdos nos últimos anos têm tido uma crescente, vem aparecendo cada vez mais. Questões ambientais, então, problemática ambiental. Aqui um ponto importante, a URGS, ela tende a cobrar uma questão ambiental por questão. Então, ela vai trabalhar com aquecimento global, ela vai trabalhar com ilhas de calor, ela vai trabalhar com problemas erosivos do solo. Tá? É diferente da Federal de Santa Catarina. A Federal de Santa Catarina vai ter, assim, uma pergunta que é sobre as questões ambientais do mundo atual, analise as afirmações. E aí, cada afirmação é um problema ambiental. Tu vai ter na mesma questão aquecimento global, eutrofização, chuva ácida, deslizamento de solo, vossorocamento, não sei. Na mesma questão. A URGS não.
A URGS ela vai pegar um problema, talvez 2 ali, né? Ou, naquelas questões que nem o Lucas colocou, né? Que tem 3 afirmações, tem que ver quais são verdadeiras ou falsas, coloca cada uma ali um problema ambiental diferente. Mas não acredito. O normal dela é pegar um só e dissecar ele, tintim por tintim. Por isso que a prova da URGS é mais conteudista, né? Porque ela vai pegar uma questão ambiental e ela vai filtrar o máximo de conhecimento que vocês têm. Climatologia também vem aparecendo cada vez mais, tema crescente, e recursos hídricos também. Tá? São 3 assuntos que nas últimas provas apareceram de forma recorrente, mas sem sombra de dúvida, questões ambientais. Vocês vão ter uma pergunta, pelo menos uma pergunta, se não 2, sobre algum problema ambiental. A tragédia que o Rio Grande do Sul viveu é possível, a gente pode pensar como uma questão ambiental, e ela estará na prova da URGS esse ano. Certo? Vai estar lá. Talvez com a última pergunta. Tá bom? E isso é um ponto que eu comentei com vocês antes, quando eu perguntei para o Lucas. A prova de geografia da URGS tem questões específicas, única e exclusivamente sobre a geografia do Rio Grande do Sul. Por isso que eu coloquei para vocês lá no Padlet já uma apostila sobre a geografia do Rio Grande do Sul. A gente vai ter aula disso, vai ser numa aula complementar de quinta-feira. Semana que vem é o Lucas, com História do Rio Grande do Sul na quinta de tarde. Na outra quinta-feira, nesse horário, vai ser Geografia do Rio Grande do Sul. Já larguei a apostila para vocês já pegarem ali o material, darem uma lida, já irem se incorporando, principalmente para quem não, apesar de ser gaúcho, não entende nada de Rio Grande do Sul, né? Confunde Rio Grande do Sul no mapa com Paraná, Socali, né? Mas já dá para se familiarizar bem aí e vai ter 2 questões. E depois, na aula de quinta-feira sobre geografia do Rio Grande do Sul, eu vou dizer quais são as 2 questões de RS. E vou apostar. E já quero deixar aqui com o Lucas de prova. Vai aparecer 2 questões de Rio Grande do Sul. Eu vou acertar o conteúdo. E se eu errar, o Lucas vai cortar o cabelo que nem eu cortei agora. Vai raspar esse cabelo na 0. Tá apostado aqui. Vocês são testemunha, o Lucas é testemunha. Como eu garanto o trabalho do meu amigo Chuchu, eu tô dentro. Eu tô dentro. Então eu devia ter postado um fardo de cerveja. Droga. Te ferrou, cara. Antes. Era a tua chance. Tá? Olha só a média. Repara só como a prova de geografia ela é mais xarope que a de história. Olha a média aqui, eu vou até voltar. Tá? Olha aqui. 7. 8,2. 7,6. Nossa, que prova dada. Chegou na geografia, ela te soca com vontade, Chuchu. Olha aqui a média. 6,8, 6,5. Aqui, a prova do ano passado, um pouco mais tranquilinha. Mas repara que, olha aqui, ó, quem é que gabarita? Ninguém. Isso é uma prova de respeito. Isso é uma prova feita pensando naquele aluno que tem uma forte preparação, que estudou no Runa. Né? Então, Chuchuzitos, fica ligado. Né? Então, tu tem, olha só, as médias aqui, elas são um pouco mais baixas. Ou se ela repara que em anos anteriores, quando eram 25 questões, tu tinha também uma média relativamente baixa. Claro, teve ali um ano, 2016, foi uma das provas mais fáceis de geografia que eu já vi. Tá? Dava para colocar um guri do 6º ano, né, fazendo a prova que ele ia ir bem. Estava bem fácil de 2016, certo? Agora, as últimas, elas estão com uma média relativamente baixa. Tem questões bem aprofundadas, bem conteudistas e por aí vai, certo? Então, vocês vão encontrar uma prova pegada, né? Antes a gente estava conversando com o Pedro ali, questão de prova de humanos ali, estava tranquilo, tal, do Enem, né? Ele achou de boas, tal. Cara, a prova da URGS, ela vai vir bem centrada, bem conteudista, do jeito que ela sempre foi. E aí eu quero fazer algumas observações sobre a prova de vocês, tá? Olha só, é a diferença da prova em relação à UFSC, né? Aquelas questões objetivas, que nem o Lucas demonstrou naquela questão anterior. 5 alternativas, A, B, C, D, E, belezinha, tranquilo. Na prova de geografia da URGS, as questões são por assunto, então tu tem uma temática ali, fuso horário, demografia do Brasil, não sei o que, e aí tu vai ter o assunto aparecendo, tá? Falei demografia do Brasil e quero ressaltar, Chuchu, não apareceu ainda nada nas provas da URGS, nem em 2023, nem em 2024, sobre censo demográfico do Brasil.
Censo começou a ser divulgado em 2023 e não apareceu nada em prova ainda. Então, vai estar na prova de vocês alguma questão sobre o censo demográfico brasileiro. A gente vai falar de demografia numa aula e eu vou trazer as informações importantes, né? Então, assim, vai estar presente lá, vai ter uma questão sobre demografia. E aí vai ser isso, sobre o censo, os resultados do censo, vai ter uma questão. O mais comum, tá? Desses blocos de assunto é que a gente tem o seguinte: eles distribuídos mais ou menos nessa configuração, que nem o Lucas falou. A prova de história tem uma ordem cronológica, né? Não por data, mas por tempo histórico. A prova de geografia, normalmente, eu comentei isso com vocês na última aula, ela tem essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês. 4 blocos de conteúdo. Começa a prova com cartografia e história. Segundo bloco, geografia física. E geralmente a geografia física geral, geografia física do Brasil. Depois, questões de geografia humana, geral primeiro, Brasil depois, e termina com as duas questõezinhas de Rio Grande do Sul. Ah, mas é sempre assim? Não, né, Chuchu? Não, né, Chuchu? De vez em quando dá uma modificada aqui, muda um pouquinho a ordem, uma questão se perde e tal, mas no escopo geral é essa sequência de questões. Teve anos que a banca resolveu inovar, vamos fazer diferente, e aí jogou o Rio Grande do Sul por primeiro lugar, não sei o quê, e no outro ano voltou ao padrão. A tendência é manter essa lógica. Vai ser assim? Cara, pode ser que a banca lá dá uma pirulada lá e vai dar uma muda essa sequência. Mas a tendência é ser essa, tá? O estilo de questões vai ser o mesmo, a ordem talvez mude, mas a sequência vai ser essa, tá? Beleza? Chuchuzitos. E aí o que acontece? Olha só, a gente tem questões conteudistas, tá? Salvo algumas exceções, especialmente quando tinham 25 questões, as questões de demografia da URGS algumas eram muito xaropes. Muito xaropes. Por quê? Tu tinha muita análise de tabela, de gráfico, e assim, teve algumas questões no Juarez, né? E às vezes já me mandou, ele estava fazendo uma prova antiga da URGS um dia assim, e aí ele mandou uma mensagem assim, por que isso? Para que isso? E era uma questão que ela falava sobre as questões educacionais no Brasil. E era uma tabela com números da questão de educacional, alfabetização, se não me engano. E era para todos, Lucas, para todos os 26 estados do Brasil e Distrito Federal. E a tabela tinha 3, 4 anos, cada estado, e aí era uma análise de tabela. Os estados da região tal tiveram aumento do alfabetismo, ou do não sei o quê. Cara, aí tu tinha que olhar os estados e fazer análise de tabela, pegar o estado. A região centro-oeste. Vai na tabela, olha, cadê o estado aqui? Mato Grosso do Sul, Goiás, Federal. E daí, cara, tu perdia um tempo precioso numa questão dessa, sabe? Felizmente, quando reduziu para 15, esse tipo de questão meio que não aparece mais. Ainda bem. Porque é um troço completamente fora da casinha, né? E falando em fora da casinha, Chuchu, olha só. A URGS normalmente tem uma questão piruleiro, a questão pichuruco, a questão que ela foge ao padrão. Teoricamente, no vestibular, tu tem o quê? Conteúdos do ensino médio. De vez em quando, vocês têm uma questão na prova de geografia da URGS que foge a essa noção. A gente discutiu isso ontem. Pode ter. E se aparecer na prova, relaxa, passa adiante. Se tu viu que ela é muito xarope, passa adiante e vai deixar para o final. Tá? Por quê? Por exemplo, eu falei isso para eles ontem, Lucas. Teve uma questão da URGS, agora, pouco tempo atrás, que era sobre estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Cobrava esses termos. Que não é um assunto que ninguém trabalha no ensino médio. Tá? Talvez num curso técnico vinculado à questão ambiental tenha, mas no geral o ensino médio não se trabalha isso. E a URGS coloca isso como conteúdo do ensino médio. Não é, mas estava lá. Né? Questões sobre, sei lá, campo magnético da Terra. Isso é física, às vezes, mas teve uma questão disso em geografia. Então, de vez em quando tem uma questão fora do padrão. Não se assustem. Viu? É muito aloprada a questão, deixa ela de canto, segue para a próxima, no final da prova faz. Tá? De boas, chuchuzinhos? Sereno? Podemos seguir? Tranquilo, senhor. Então tá. Olha só, estilo de questão.
Eu trouxe aqui uma, e aí é o seguinte, eu quero só lembrar para vocês o seguinte. A gente tem aquelas questões clássicas que nem o Lucas trouxe ali. O exemplo do Lucas é perfeito, aquelas 3 afirmações, né? Aquilo ali, acho que o tipo de questão mais clássica da URGS é aquela ali, né, Lucas? Tem algumas questões que são diretas, né? A gente tem questões de verdadeiro e falso, tem aquelas com 3 afirmações, que tem que ver quais são verdadeiras ou não, certo? Tem questões de análise, as questões de análise pode ser de mapa, que nem essa questão que está aparecendo aqui para vocês, pode ser de tabela, que nem a que eu mencionei, pode ser de gráfico, climograma, pirâmides etárias e tal. Fala, Lucas. Ô, Chuchu, tem completar coluna aquelas ou não? De Completar vez em quando espaço vazio? Tem? Tem. Ah, eu acho aquelas questões as mais preguiçosas que existe da fase da Terra. Hoje eu botei também pra gente fazer na revisão, botei pra gente observar. Mas essas questões ano passado teve uma, que essas questões de espaços abertos, que tu tem que completar a frase com espaços abertos, assim, completar o parágrafo, assim, que é uma preguiça do caramba, né? Mas são normalmente Mas questões... colocou 3 dessas no simulado da URGS agora? Não, não botei nenhuma, inclusive. Não tem nenhuma. Não vai ter nenhuma, porque eu acho absurdo essas questões. Mas, enfim, da gente de tudo completar aqueles espaços, normalmente são questões bastante simples, tá? De conceitos, elementos que tu pode tranquilamente fazer. Fale, Chico. Tá? E assim, em geografia tem algumas de vez em quando, tá? E realmente concordo com o Lucas. Pegou um texto ali, só tira as palavras, põe nas alternativas, faz um jogo ali de erro ali nas alternativas e tu tem que descobrir. Né? Agora sim, o que eu quero ver com vocês, eu trouxe essa questão aqui, até na aula de ontem, a Alice mencionou essa questão aqui. Ela mencionou exatamente essa. Tá? Que é um tipo de questão da URGS que eu trouxe por conta do seguinte. É um mapa, é o que a gente chama de mapa mudo, né? Mapa mudo, ou seja, tu vai reparar que não tem nada escrito, foge aos padrões, né? Porque não tem nenhum elemento cartográfico, não tem orientação, não tem legenda, não tem título, não tem nada. Mas tu tem ele ali mostrando alguns elementos, e aí o que acontece? Tu tem que identificar qual é o elemento trabalhado. Nesse caso aqui, esse mapa é o que a gente vai chamar de anamorfose, certo? Que é um tipo de mapa que tu distorce os espaços de acordo com o fenômeno. E aí o que acontece? Tu observa os países que estão mais inchados no mapa, eles se destacam por alguma coisa, os que estão mais fininhos, estão mais magrinhos, mais esbeltos, então tem os gordinhos que nem o Lucas, tem os magrinhos que nem eu. E aí tu vai ver que isso é proporcional ao fenômeno geográfico. No caso dessa questão, tu tem que ver qual é o fenômeno geográfico, né? Ó, o fenômeno da anamorfose, acima apresentada retrata população absoluta, gastos militares, renda per capita, biodiversidade ou mortes por tsunami. Show. E aí tu vai ter que olhar no mapa, tu vai ter que olhar os países. Pô, os Estados Unidos está gigantão aqui, ó. Estados Unidos e Alasca. Olha aqui, China. Olha aqui, Arábia Saudita, Índia, países europeus. População absoluta, a Índia tinha... perdão, coloquei China aqui, né? Eu falei Índia, não sei. Mas enfim, população absoluta. Cara, a Índia tinha que estar maior do que a China. Proporcionalmente. Então não pode ser. Gastos militares. Quer dizer que os Estados Unidos é o país que mais investe em gastos, tem mais gastos militares no mundo? Perfeito. Letra B é a resposta. Porque renda per capita, né? Renda per capita da China é muito baixa, né? A biodiversidade, o Brasil tinha que ser o maior país aqui, não é? Mortes por tsunami, Japão e Indonésia tinham que estar enormes. Letra B. Mas enfim, que nem o Lucas falou, não é a questão de fazer a questão. Não é o elemento de fazer a questão, mas entender que é um tipo de questão que a URGS cobra bastante. Por que eu trouxe essa questão, por exemplo, para vocês? Chuchu, vocês têm que estar prontos para um tipo de questão semelhante a essa, não com anamorfose. Não com anamorfose. Mas, muito provavelmente vai ter uma questão, tá? Com um mapa, sei lá, pode ser mapa do Brasil. E aí tu tem o mapa dos climas. Tá lá o mapa do Brasil, fazer bem tosco. Não vou fazer. Eu ia fazer um troço bagaceiro, mas eu me nego. Tá? Eu vou fazer mais ou menos bagaceirinho. Que eu não tirei um diploma para fazer mapa bagaceiro que nem o Lucas. Nossa, eu vou apagar porque é pior ainda. Daí foi o mesmo que eu falei ontem, né? Enfim, vamos supor o mapa do Brasil. Não, eu vou ter que fazer aqui, ó. Para, só um pouquinho. Não me Toma.
Nossa, agora eu vou apacalhar com vocês. Vai falando alguma coisa, Lucas, que eu tenho que fazer. Prof, foi bem essa questão que eu tinha comentado ontem, né? Essa da anamorfose. Exatamente. Foi no ano passado mesmo. Tinha esquecido. Essa aqui é que tu tinha falado. Aí, e quem é essa? É a África? É a minha avó. Olha só. Chuchu, e aí tu vai ter um mapa e tu vai ter uma divisão, sei lá, vai ter uma divisão aqui assim, ó. Tu tem um mapa, aí talvez tu tenha o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a questão é em cima do mapa, nada escrito, só os números que tu vai ter assim. Esse mapa, ele está trabalhando com o quê? Climas do Brasil, biomas do Brasil, bacias hidrográficas. Tu vai ter que olhar para o mapa e identificar na hora qual é que é o assunto. E aí nas alternativas está assim, ó, tipo essa questão aqui, ó, são 3 afirmações. A 1, sei lá, o bioma marcado pelo número 2 é o bioma Caatinga, presente na região central do Brasil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, 2 não é Caatinga, 2 é Cerrado. Aí tu já vai descartar. Tu pode ter isso, entendeu? Então, essas análises de mapa é muito importante. Por que eu estou trazendo isso? Por conta de um mapa que pode ser do Oriente Médio. Um mapa do Oriente Médio. E aí tu tem um mapa mudo, só com números. O número 1 em Israel, número 2, sei lá, na Turquia, número 3 no Irã, número 4 na Síria, número 5 no Líbano, na Arábia Saudita, Iêmen. E aí tu vai ter a questão te perguntando, no número 1 corresponde a Israel. E aí vai dar alguma característica, uma questão em função do conflito, né? Na faixa de Gaza e tal. Então, eu recomendo que nesse momento, até a prova da URGS, quem não está familiarizado com o mapa do Oriente Médio, pegue o mapa, abre ali, olhe os países, vai olhando de vez em quando, localizando os países principais do Oriente Médio. E aí, falando em Brasil, sempre dá uma olhadinha em 3 mapas do Brasil. Clima, biomas e bacias hidrográficas brasileiras. Tá? Eu recomendo bastante. É uma prática que eu acho que é bem importante para vocês chegarem na prova de Boassa. Tá? Perfeito, Lucas? Quer falar alguma coisa ou vamos para a UFSC? Bora para a UFSC. Bora para a UFSC. Tá. Chuchuzes, e aí? De boas até agora? Estamos sereno? Tranquilidade, gente? É uma prova que a gente acaba estando mais acostumado, né? Não é uma prova que ela não é muito complexa em questão de estrutura, né, Chuchu? A gente pode dizer isso, é uma prova bem direta, o que se modifica bastante, tanto com a prova da UFSC, quanto de Santa Maria, que é uma loucura completa, certo? Beleza? Mas aqui é essa que a gente vai ver agora. A gente precisa, e aqui a gente pensou, inclusive, em trabalhar mais a estrutura do que necessariamente os conteúdos. Até porque ela é bem diversa dentro dessa perspectiva, é menos questões, o que vai facilitar para essa, digamos assim, inconstância desse processo. Chuchu, tu quer falar ou tu quer que eu fale? Pode deixar que eu falo. Tá? Então vai, faz teu nome. Exato. Chuchu, assim, e aqui, bom, agora a gente vai para essa parte da UFSC, né? Quem não vai fazer UFSC, recomendamos, presta atenção, porque sempre é bom, sempre tem alguma coisa a mais que vai te ajudar aí em alguma hora, certo? Mas é o seguinte, a prova da UFSC, que nem o Lucas disse, a gente, para nós aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um tipo de prova que foge ao padrão. Questões de somatório do demônio, né? Que a UFSC inventou, que não é só a UFSC que usa, tem outras universidades do Brasil que vão fazer essa questão de somatório, mas tipo... E assim, eu não sei, o Lucas, mas que nem eu falei ontem, eu acho a prova da Federal de Santa Catarina muito mais gostosa de fazer que a prova da UFSC. Eu prefiro pegar uma prova da UFSC e eu me divirto. Tipo... Não posso fazer uma comparação aqui porque tem gente menor de idade, mas tipo, eu adoro a prova da UFSC, tá? Eu acho a mais interessante. Não sei o Lucas. Lucas, tu prefere? Eu acho muito mais... Eu não gosto nem um pouco da prova da URGS, né? Vou ser super sincero. Talvez dos vestibulares que eu preparo, certamente a prova da URGS é o pior, assim, porque eu acho uma prova preguiçosa, acho uma prova que não te exige raciocínio histórico, certo? De compreensão histórica, de visualização, de percepção sobre os processos históricos que estão acontecendo, e é uma prova... que de uma maneira ou de outra, ela te exige exclusivamente conhecimento de conteúdo, certo? E isso está errado,
Isso está errado. Isso é um processo educacional ao qual eu não concordo, certo? Tudo bem, o Enem é uma prova que vai chutar o balde isso e vai conversar de uma outra forma, trabalhando sobre as competências e habilidades. Mas a que melhor faz essa síntese, para mim, de todas elas que eu trabalho com várias provas, desde a Universidade Federal do Paraná, entre outros mais, certamente a que melhor faz a síntese de vestibulares regionais com o Enem é essa provinha aqui. Então, certamente, é uma das que eu mais gosto tranquilamente para a gente fazer, até porque ela vai trabalhar além das questões somatórias, e as somatórias, elas não trabalham só com um único período, quando a gente vai estar trabalhando sobre história, ela vai trabalhar com várias temáticas, então é uma questão super bacana, super interessante. Claro, tem essa questão da somatória que não é que a gente que é errado, não, é que a gente não está acostumado. Esse é o ponto. Não, é errado sim, porque o cara acerta a questão na hora de fazer a soma, ele erra na soma. Ele erra. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, nós vamos fazer uma aula específica de soma e subtração aqui para você, só para não errar a somatória na prova. Eu quero estar nessa aula. Vou fazer uma aula só de somatória para vocês não errarem. Mas, enfim, galera, é uma prova muito tranquila de se fazer. Eu gosto bastante. Tem, obviamente, outras matérias que são mais complexas. Dizem que a prova de matemática é terrível. Eu nunca fiz a prova inteira, eu fiz só a prova de ciências humanas, quando eu já fiz da UFSC. Mas é uma prova que eu, particularmente, gosto bastante. Mais tranquila também, certo? Em questão de tempo, tu não sai tão cansado quanto outras provas. Mas é isso. Chuchuzeira, toca a ficha aí para fazer essa análise gostosa. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, a prova da UFSC, ela tem 20 questões e, atenção, de ciências humanas, tá? Começa por aí, né? Começa por aí. Evidente. De ciências humanas e sociais, para ser mais exato, né? E essas 20 questões, elas vão acontecer no segundo dia de prova. Então, vocês têm aqui, ó, as 20 questões distribuídas da seguinte maneira. São 7 de história, 7 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia e 2 questões, olha só, que são interdisciplinares. Então, vocês têm 20 questões assim. Primeiro bloco, história. Segundo bloco, geografia, filosofia, sociologia. E depois tem... E essa interdisciplinaridade, às vezes, vocês vão ver assim, são questões que, ora, são entre filosofia e geografia, às vezes história, sociologia e filosofia. Então, são questões que, apesar do estilo de questão ser somatório, tipo UFSC, lembram muito questões do Enem, porque tu não sabe identificar qual é o assunto. Quer dizer, o assunto não, a disciplina. Né? O assunto tu sabe, mas a disciplina. Então, a gente está trabalhando com questões que são bem interessantes, tá? A gente teve, por exemplo, uma questão dessas interdisciplinares que era sobre migrações. Então, isso foi no vestibular, se eu não me lembro, acho que agora, ano retrasado, 23, se eu não me engano. Ano passado foi fim da União Soviética, se eu não me engano. Teve uma de fim da União Soviética. Eram duas, uma delas... Eu acho que a da União Soviética foi a questão discursiva, que eu trouxe como exemplo. Isso. Não, mas a interdisciplinar teve, ano passado, teve uma sobre desigualdade. E tu tinha questões ali de geografia, temáticas de geografia, sociologia e por aí vai, né? Eu tenho anotado aqui, eu sempre anoto, né? Faço levantamento da prova da UFRGS e URGS. UFSC, Migrações Internacionais, Interdisciplinar 2023. Evergreen e Canal de Suez era uma questão interdisciplinar. Olha que doideira, né? Bom, enfim. E olha só, a gente tem ainda no primeiro dia as 2 questões discursivas. Essas questões discursivas, Chuchu, volta ali, tá? Essas 2 questões discursivas, elas podem ser ou de uma matéria só, de um assunto só, ou elas podem ser interdisciplinares, tá? Então, vocês vão encontrar ali. E aí eu trouxe aqui um exemplo delas para a gente discutir, certinho? Ó, as questões da UFSC são sempre de proposições múltiplas, tá? Então, elas podem ter, ou no mínimo até, aqui, a gente vai ter 5 proposições, da 1, 2, 4, 8, 16, ou ela pode ter 6 ou até o máximo 7, ela vai até 64, certo? Beleza? Chuchu, posso só dar uma palavrinha? Vai. Normalmente as de filosofia são até 16, tá? Normalmente porque são questões diretas do texto. A gente vai ver. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas normalmente as de filosofia são 16, certo? Tá. Então, assim, ó,
fica ligado que tu pode ter, né, 5, 6 ou 7 proposições, tá? Sempre pelo menos uma vai ser correta. Tu nunca vai ter uma alternativa, uma questão que não tem nada acertado, né? É 0-0, não existe. Ou tu vai ter 0-1 de resposta, ou tu vai ter 99. Fez a questão, somou 120. Opa, volta para a questão e repassa, porque não pode passar de 99, né? Então, tu sempre vai ter que ter uma resposta que vai ficar entre esses dois valores, entre 0,1 e 99, sempre. Beleza? As questões, elas são bastante abrangentes, certo? Então, elas abordam vários elementos dentro de uma mesma temática, tá? Muita atenção a atualidades. Aqui eu estou falando especificamente da prova de geografia, mas eu acho que história também, como gancho. História também. Né, para a questão. Então, assim, tu tem o fato, que nem eu falei, aquela questão interdisciplinar do Evergreen e o Canal de Suez. Você lembra aquele navio que encalhou no Canal de Suez? Isso foi em 2021, né? Cara, é o gancho para uma questão. A questão não vai ser sobre o Evergreen e o Canal de Suez. Não, a questão vai falar, né, da história da construção do Canal de Suez, a importância da geopolítica do Canal de Suez, a globalização e a circulação de mercadorias. Então, o gancho foi aquele fato, mas a temática, a questão, ela vai se diluir em vários elementos. Por isso que eu gosto da prova da UFSC, né? Porque aí tu tem 7 proposições trabalhando com assuntos variados em cima de um eixo central, que é, por exemplo, essa questão da Evergreen, né? Ou, sei lá, migrações e por aí vai. E a gente tem as benditas questões discursivas, tá? Que a gente vai fazer um exemplo ali como é que funciona, mas basicamente, né? A gente tem essas duas questões discursivas, cada uma delas vale 5 pontos, perdão, ou seja, são fundamentais, elas podem ser interdisciplinares e, olha só, elas podem ter itens A, B, C, D, E e vai. Não é uma pergunta só, é uma pergunta que vai ser dividida em outras, tá? E, cara, essas perguntas aqui, Chuchu, elas podem parecer difíceis, mas se tu presta atenção na ordem do exercício, é só resposta direta. Ah, é citar? Só cita, não inventa coisa. É para citar? Cita. É para apontar? Coloca o que está sendo apontado ali. É para explicar? Então vai ficar mais, certo? Mas é só fazer o que está solicitado. Não precisa inventar moda aqui. Em história, Lucas, antes, olha só, exemplo de questão discursiva. Tá? Só para a gente, depois o Lucas vai falar do que mais aparece em história, sociologia, filosofia. É a questão do fim da União Soviética que o Lucas falou. Tá aqui, ó, 2023. Tem todo um texto falando do Gorbachev, já falecido, que o inferno tenha, né? A questão da relação com os Estados Unidos e por aí vai. E aí vem aqui, ó, sobre esse contexto, questão de lacuna que o Lucas adora. Sobre esse contexto histórico, lê o texto e complete as lacunas. Gorbachev lançou sua campanha para reformar o socialismo soviético com os planos denominados Parará, ou reconstrução da estrutura econômica e política, e Parará para transferência política. Aí vem a primeira pergunta. Nomeia e explica o que é isso aqui, ó. Número A, B, nomeia e explica isso aqui. Está falando do glasnost perestroika, né? Aí na C, cite 2 países da região báltica que se tornaram independentes com a fragmentação da União Soviética. Chuchu, não é só qualquer país que surgiu Quando termina a União Soviética, surgem 15 países. Não são apenas qualquer um deles. Tu tem que ser da região báltica. Então, Letônia, Estônia e Lituânia. Seriam desses 3, podia citar 2. Tá? Então, cuidado. E é só citar. Não precisa explicar. Os países da região báltica que surgiram a partir da União Soviética. Não. Vai colocar Letônia e Estônia. Acabou. É isso. Facilita o cara que está fazendo a análise dessas questões. E olha a letra D. Qual é o nome do sistema de defesa militar coletiva dos países socialistas durante a Guerra Fria? Que é, né, Lucas, todo mundo sabe, a OTAN. Não! Tu sabe qual é, Lucas? Pacto de Varsóvia. É isso, ó. Qual o nome? E é isso. Pacto de Varsóvia. Acabou, é isso. Beijo, vai para a próxima questão. Não, repara, não é uma questão difícil. Talvez aqui a primeira, né, falar do glasnost, perestroika, mas igual de qualquer maneira, Chuchu, eles mesmo na primeira eles podiam citar o que está sendo falado no próprio texto. Reestruturação econômica e transparência política dentro desse sistema, num fim de fragmentação. Pode tranquilamente, nas próprias alternativas ali.
pode tranquilamente utilizar a partir desse processo. Não é muito difícil dentro do processo da explicação, certo? Consegue utilizar os próprios textos e enunciados que está sendo dito que vai estar certo. Exato. E, às vezes, tem questões que vão ser... Tinha uma questão nesse mesmo ano, tinha questão de... Acho que era mostrava química e física, porque tinha questão de urânio, enriquecimento de urânio. Aí ajoelha e chora em posição fetal. Aí é outro patamar, outra ideia. Só para a gente terminar, olha só, o que são avaliadas essas questões discursivas? Domínio de conteúdo, capacidade de expressar-se com clareza e organizar as ideias. Então a resposta tem que estar de acordo com o enunciado. Capacidade de síntese, nível de informação e argumentação, aqui tu tinha que caprichar bastante, por exemplo. Capacidade de interpretar dados e fatos. Correlação de fatos do cotidiano e atualidades. Chuchu, são questões importantes. Lembra, cada uma delas, 5 pontinhos. Não é de se jogar fora. Isso aí numa prova, para quem está concorrendo à medicina, tu te agarra numa questão discursiva com unhas e dentes. Bom, em história, Lucas, o que aparece? Não, antes, porca miséria, antes da história, peraí. Isso aqui são as médias, desculpa, são as médias das provas como ciências humanas e sociais como um todo, tá? Então, olha só, são 20 questões, então a média, né, mais ou menos ali na meiuca, 2024 foi uma prova mais tranquila, né? Então, não é uma prova difícil, só que, claro, ela chega a cansar, né? Agora sim, Lucas. Minhas queridas e meus queridos, então observem que o padrão de prova, ele é muito semelhante, inclusive, com o que é cobrado dentro da prova de URGS, certo? Então, temáticas de idade contemporânea, e aqui eu queria fazer um asterisco, certo? Chuchuzeira, se tu puder colocar para mim ali, eu agradeço. Principalmente imperialismo e neocolonialismo, certo? Imperialismo e neocolonialismo é muito trabalhado pela UFSC, certo? Principalmente sobre o aspecto de elementos do que a gente vai conhecer como a implementação de aspectos culturais dentro da sociedade. É interessante que dentro da prova da UFSC, a gente vai ver muito pouco, tá? Questões inteiras sobre o que a gente conhece como Idade Média, Idade Antiga. Normalmente, antiga e média vão ser trabalhados sobre dentro de uma questão que vai estar falando. Por exemplo, vamos dar um exemplo, que inclusive é um tipo de questão que eu estou achando que eles vão botar esse ano. Dentro da história do território da Palestina, pum, alternativa afirmação 1, certo? Os povos que viviam na região da Palestina eram população hebraica. Aí eles estão trabalhando com a antiga, mas é uma alternativa. Então eles discorrem, como é que a gente pode dizer, Chuchu? Apertam aquele tema e discorrem todo o período da história da humanidade. Então, é aí que vai cair. Dificilmente tu vai dar sobre a população da Grécia Antiga e toda uma questão sobre Grécia Antiga. Não, isso não vai acontecer dentro da UFSC. Eles vão utilizar esses elementos de antiguidade, de Idade Média, por exemplo, sobre a produção intelectual na história da humanidade. Eles já falaram sobre Idade Média, construção das primeiras universidades, coisas do tipo, mas eles não vão trabalhar inteiro sobre uma questão de Idade Média, inteiro sobre uma questão de Idade Antiga. Então, nesse ponto, tu tem que ficar ligado. Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui sobre o imperialismo e neocolonialismo e também sobre o processo que a gente conhece como a Grande Guerra, tá? O que é essa Grande Guerra? Seria o período que a gente observa desde a Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então pode aparecer dentro desse cenário, ascensão do nazifascismo, crise de 29, Revolução Russa, pode tudo aparecer dentro desse cenário que a gente vai observar aqui, certo? A prova de história do Enem, ele é muito ligado a temática e território, certo? Então eles podem tranquilamente pegar e fazer uma questão sobre história da Rússia no século XX, certo? No Enem, desculpa, da UFSC. De fazer uma prova tranquilamente vinculado ao processo do território da Rússia, certo? Podemos dizer assim, território da Rússia, desde a Revolução Russa, Guerra Fria, processo do fim da Guerra Fria, tudo isso, tempos atuais e a Guerra da Crimeia com a Ucrânia, relação Ucrânia e Rússia desde o período medieval, eles podem fazer uma questão sobre isso, certo? Pode tranquilamente aparecer uma questão sobre isso. Além de temáticas, né? Por exemplo, elementos como história indígena, sobre a história, como caiu ano passado, história indígena dentro do Brasil,
E aí entra em Brasil Colônia ali, que seria o nosso último ponto, Chuchu. Se tu puder colocar ali para mim, seria Brasil Colônia, por exemplo, trabalhar sobre desde o período do processo das populações que existiam antes da chegada dos europeus, até, como aconteceu no ano passado, inclusive era o texto que dava início à questão, que era o elemento que a gente vai observar da PL 490, no marco temporal. Então, esses elementos podem aparecer numa mesma questão, certo? E é o que eles vêm fazendo diretamente. Lembrem-se de uma coisa, a prova da UFSC, gente, ela vai trabalhar com temáticas que estão diretamente vinculados às questões que a gente vai observar nas notícias de atualidade. Então, PL 490, podem perguntar, eu não sei se vai dar tempo, mas eles podem perguntar, dentro de uma questão de relações, por exemplo, faz uma questão sobre trabalho ao longo das revoluções industriais, e tranquilamente eles podem fazer sobre a escala 6x1, que é um elemento que está em voga dentro desse momento dentro da sociedade. Certo? Terrorismo. Podem tranquilamente pegar ataques terroristas que aconteceram tanto na história do Brasil quanto na história que a gente vai ter na história do mundo, enquanto conceito, né? Chuchu, por favor. Essa questão do trabalho, olha só, eu nem colocaria, eu já apostaria nem na questão de uma questão da prova de história. Sociologia? Na interdisciplinar. Na pode ser. Sabe? Porque aí tu já está trabalhando com, olha só, tu trabalha com sociologia, trabalha com história, tu pode trabalhar com questões vinculadas à geografia. Então, terceirização do trabalho, pejotização, precarização, a questão da escala, a história do trabalho escravo. Cara, a temática da questão é história. A temática da questão é o trabalho. E aí, tu dilui. Cara, por isso que a prova da UFSC é tão legal. Porque ela tem 7 questões de história, mas tu consegue abranger mais assuntos, mais amplos e tal, do que em 15 questões da URGS. Exatamente. Né? Tranquilamente. Exato. Então, assim, essas interdisciplinares, elas são interessantes por isso, tá? Eu vou deixar o Lucas terminar, mas depois tu olha teu WhatsApp, Lucas, por favor, que eu te mandei uma mensagem, tu não olha. Não, agora tu fala. Ah, tá. Então tá. Era Vargas e República Populista, tá, gente? Aqui aparece bastante, principalmente no processo de comunicação, censura, certo? Então a DIP aqui aparece bastante dentro desse cenário. Relações internacionais durante o período tanto da Era Vargas quanto da República Populista e a relação do contexto que a gente conhece como o período da Guerra Fria, né? Como é que vai ser as políticas internacionais, processo de comunicação também, Chuchu, acho que seria interessante, a DIP, por exemplo, as formas, né, tecnológicas que a gente vai ter dentro desse momento de difusão da informação, populismo, entre outros conceitos importantes. E Idade Moderna, para mim, são as questões mais difíceis que normalmente aparecem, tá? Porque aqui eles podem trabalhar com muita coisa, desde absolutismo, reforma, contra-reforma, processo de, por exemplo, expansão marítima europeia, absolutismo nas figuras dos grandes monarcas absolutistas. Então, é uma questão super ampla que pode tranquilamente, por exemplo, você pode fazer uma questão de Idade Moderna misturando absolutismo em Portugal, processo das expansões marítimas portuguesas e a colonização do Brasil. Certo? Então, tranquilamente, eles podem fazer uma questão trabalhando sobre esses elementos. Então, é talvez a mais difícil da gente tocar, pode ser essas questões que a gente vai trabalhar aqui dentro de Idade Moderna. Mas eu acho uma prova muito boa. Chuchu, por favor, dentro de Idade Contemporânea, coloca ali a Era das Revoluções também, sobretudo Revolução Francesa, revoluções dentro da América inglesa, né, dos Estados Unidos. A gente pode observar também revoluções inglesas, que pode mesclar também com Revolução Industrial. Então, fiquem ligados dentro desses aspectos aqui, que pode ser alguns elementos importantes que podem aparecer. Xuxos, era isso, não vou comer mais seu tempo para a gente até conseguir adiantar, né? Para variar, falando bastante, né, Xuxo? Fala, meu parceiro. Tu quer falar da tua questão aqui? Tem mais a questãozinha, claro. Essa é uma questão ótima. Observe aqui o que a gente comentou anteriormente, tá? Essa da UFSC de 2017. Engenho, não precisa fazer o comando URGS que a gente treinou ao longo do tempo, né? Engenho e arte, já direto por texto. E arte só comparável ao cinema. Anunciava a propaganda de revista, refletindo o entusiasmo provocado pelas novas tecnologias de comunicação que transformariam o século XX. A frase publicitária, publicada nos anos 20, referia-se ao rádio, que sou irônico para quem sabe que anos depois viria a televisão. Mas o rádio também foi uma revolução. Olha só,
É uma questão sobre a história do Brasil, é uma questão que vai trabalhar sobre a história do rádio no Brasil. E isso vai ao longo de todo o período que a gente vai observar como história contemporânea brasileira, eles vão abordar esses processos que a gente vai ver aqui. Olha só, e aí cada uma dessas alternativas é um grande verdadeiro e falso. Vai ter que botar se é verdadeiro ou se é falso, e fazer a somatória depois. Sobre o papel do rádio na história do Brasil, é correto afirmar que quando se instituiu a ditadura do Estado Novo, o governo Vargas não enxergou a importância do rádio para a sua comunicação, ao contrário do que faziam o nazismo e o fascismo na Europa. Falso, né, cara? Se tem uma coisa que Vargas utilizou, é o rádio, né? A voz do Brasil, então é extremamente falso. Ao contrário da mídia impressa, que sofria com a censura imposta pelo Departamento de Imprensa e Propaganda durante a era Vargas, o rádio era visto como um espaço de liberdade, dedicado apenas ao entretenimento. Falso também. É um elemento totalmente vinculado ao processo da difusão dos pretextos da era Vargas. Na chamada Era de Ouro do Rádio, cantores tornaram-se reis e rainhas da voz em programas de auditório que reuniam milhares de pessoas. Verdadeiro. A gente tem a Era de Ouro do Rádio, inclusive com locais onde eram transmitidos grandes festivais de músicas dentro, ou em teatros, ou inclusive no próprio sistema de rádio que estava sendo dito. Apesar do impacto proporcionado pela sua chegada, até meados dos anos 50, o rádio ainda era um artigo de luxo, restrito a pequena parcela da elite econômica no Brasil. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tu tinha difusão do rádio em outras localidades que não somente em pequenas parcelas. Isso vai acontecer principalmente com a TV após os anos 50. Então, é falso essa alternativa. Na música, o samba popularizou-se consagrando inúmeros compositores e intérpretes, como Noel Rosa, Wilson Batista e Ari Barroso, entre outros. Sim, inclusive é um dos elementos que a gente observa ao longo do processo da Era Vargas, a popularização do samba através da música. Controlada por pessoas ligadas à União Democrática Nacional, a Rádio Nacional tornou-se, sobretudo nos anos 40, um dos grandes instrumentos de oposição ao governo do presidente Getúlio Vargas. Não, quem controlava em grande parte a transmissão da rádio era o próprio Getúlio Vargas. Então, a alternativa correta, 8 e 16. As alternativas corretas, 8 mais 16, Chuchu. Quanto vai dar? 4 e 16. Desculpa, 16 mais 4, quanto vai dar? 16, 17, 18, 19, 20. 20! Já pode fazer a prova de matemática da UFSC, então. Viu? E aí vocês teriam que fazer aqui, ó. Vocês teriam que lá na folha de resposta, vocês têm assim, ó. Tem todo um esqueminha diferente, né? Então vocês teriam que marcar. Aí tem o 0, tem o 1. E aí vocês teriam que marcar lá, ó, tem o 2, aí vocês teriam que marcar assim, ó, 2 primeiro e o 0 depois. Aí ficou 20, ó. É isso. Todo um esqueminha, tem que estar ligado, né? Mas é que o Lucas falou, olha só, a temática inteira é isso, é tu pegar uma história do Brasil e tu tem, né, destrói ela ali, certo? Bom, geografia, terminou a 7 de história, começa a 7 de geografia. Assuntos mais cobrados. A UFSC adora uma geopolítica, Chuchu. Então, assim, usando a mesma lógica do Lucas, não vai ser a questão sobre... Pode ter questão sobre Israel e Palestina? Pode, mas é difícil. Mais fácil ter o seguinte, sobre a geopolítica contemporânea, analisa as proposições. Aí falando de Rússia e Ucrânia, na mesma questão, Israel e Palestina, Israel e Irã, Venezuela, relação China-Taiwan, multipolarização, BRICS. Cara, na mesma questão tu pode ter isso, porque é geopolítica. Entende? Então, quando a UFSC ela larga uma questão, uma temática ampla, cara, tu sabe que as alternativas vão vir para tudo que é lado. Teve uma questão um tempo atrás, Lucas, que era assim, sobre atualidades, considera as proposições. Cara, na mesma questão falava sobre e-commerce, falava sobre precarização do trabalho. Tipo, era uma questão que tu lê um jornal. Eram 7 proposições que tu estava lendo no jornal, porque eram notícias variadas. Tá? Demografia, assunto recorrente na prova da UFSC, já apareceu, na última prova já apareceu o censo, então não vai aparecer de novo, tá? Vamos trabalhar com outros elementos. Problemas ambientais, mato, tá? Depois espaço urbano, geomorfologia, enfim, você tem aqui a sequência de assuntos que aparece de forma bem recorrente. E na prova da UFSC também tem ali aquela questãozinha de Santa Catarina. Que nem a gente estava falando antes. Atualidades pode ser uma temática para uma questão? Pode. Ou ela vai ser usada como gancho para se discutir outra coisa.
né? Então tem lá, sei lá, um assunto falando nas eleições dos Estados Unidos. É o texto inicial. E aí vem sobre a democracia no mundo contemporâneo. Cara, tu pode ter ascensão da extrema-direita, tu pode ter eleição nos Estados Unidos, tu pode ter uma série de atentados ao STF no Brasil. Não porque aconteceu ontem, né? Mas, cara, tu abre um leque de possibilidades. E a UFSC trabalha isso de forma primorosa. Tá bom? Chuchu, e vai ter a questão de Santa Catarina. Tem no pé de vocês a apostila de geografia de Santa Catarina que eu já coloquei. Para quem é gaúcho e está boiando no território catarinense, já vai lendo, já vai se implementando. A geografia dos dois estados ela é muito semelhante, tá? Então, isso ajuda bastante a gente. Olha só o exemplo de questão. Posso só fazer uma palavrinha? Pode tudo, Lucas. Tu pode tudo, até fazer um strip agora, se quiser. Não, vou querer só trocar uma palavrinha agora dentro desse momento. Gente, queria só falar para vocês que também a história de Santa Catarina entra, não normalmente uma questão inteira sobre a história de Santa Catarina, mas uma das alternativas, pelo menos, a gente tem dentro da prova, certo? Obviamente, normalmente dentro de uma história do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês que, inclusive, eles usam a própria Universidade de Santa Catarina como referência, certo? Quando teve durante o governo ali o processo, eles fizeram uma pergunta sobre a história das universidades, e fizeram uma pergunta sobre os cortes de verbas dentro da história, nos últimos tempos, era durante o governo Bolsonaro, então é uma prova extremamente política, certo? E política dentro de uma visão progressista, e eles vão criticar elementos que estão vinculados ao conservadorismo dentro do cenário nacional. E muitas vezes eles utilizam a própria Universidade de Santa Catarina, certo? Como esse local de referência progressista dentro do estado de Santa Catarina, que a gente sabe que é um estado de majoritariamente conservador. Então, dentro desse cenário, eles tranquilamente podem perguntar isso para vocês. Fale, Chuchu. Perfeito. Então, eu trouxe aqui a questão, tá? Eu não vou fazer ela, enquanto o Lucas olha o WhatsApp dele, que ele esqueceu. Já olhei, já fiz o que tu te pediu para fazer. Tranquilo. Chuchu, olha isso aqui, ó. Questão de 2024, da primeira prova do ano passado da UFSC. Ele teve uma prova de meio do ano, tá? Mas olha só, olha o texto. Cara, essa questão, ela trabalhou, ela ocupava uma página inteira da prova. Tinha um texto aqui falando da margem equatorial, exploração de petróleo, que é uma temática que está sendo discutida, né? Provavelmente vai rolar, aqui na próxima foz do Rio Amazonas. Aí tu tem dois textos, tem um mapa, e aí vem a questão. Olha só, sobre a temática apresentada no texto e na imagem acima, que envolve recursos energéticos, olha isso, recursos energéticos e questões ambientais é confirmar. Então, tu tem uma questão que trabalha com dois elementos bem amplos, questão energética e questão ambiental. Cara, e aí tu vai ver aqui, ó, a primeira, falando de petróleo, né? Aí a outra, reserva energética. Aí aqui vem aqui, ó, jazidas minerais, né? E a relação com a questão geológica, bacias sedimentares, né? E assim vai, ó. Cara, isso é lindo, isso é suco de UFSC, e é um suco que tu tem que beber até escorrer pelo teu lábio, deslizando pelo teu corpo seduzido. Chuchu, isso aqui é maravilhoso, tá? E é esse o tipo de questão que vocês vão ter. Quem não gosta de questão da UFSC, morreu por dentro, tá seco por dentro, tá? Porque isso aqui é maravilhoso. Tá? Então, olha só, é uma pegada e é sempre o mesmo tipo de questão, certo? Nessa aqui, tu vai até a proposição 32, tem 6, vai até mais uma. Então, isso varia bastante. Mas tu não tem, na UFSC, por exemplo, a variação de questões que a gente vai ver na prova da URGS, saca? Ah, tem questão lá que tem afirmação 1, 2 e 3, é verdadeiro ou falso? Não, é que nem o Lucas disse, é um grande verdadeiro ou falso, né, Lucas? E às vezes, Chuchu, é no detalhe que tu descarta uma alternativa, uma afirmação. Uma palavrinha. Sempre falo isso sobre a prova da UFSC. Tu tem que ter máximo de atenção a cada palavra colocada em cada proposição. Porque às vezes eles trocam uma palavra, é mais ou menos. Eu sempre uso um exemplo que para mim foi mais emblemático, Lucas. Teve uma afirmação um tempo atrás, numa questão que trocava fluvial por pluvial. Era erosão fluvial, que é erosão dos rios. Mas na afirmação estava erosão pluvial. Cara, por causa de um P, a afirmação estava errada. Isso é UFSC. É atenção no detalhe. Essa é uma parte xarope, eu concordo. Tá? Sociologia e filosofia.
A gente queria falar rapidamente aqui para vocês, tá? Até pelo nosso horário, mas principalmente para a gente... As questões de sociologia vão ser questões bastante simples. Eles vão botar um texto e vão elaborar normalmente em cima desse texto, dessa situação, determinado contexto vinculado a esses aspectos aqui. Não foge de movimentos sociais, sociologia política e sociologia brasileira, tá? Cidadania e direitos humanos. Não vai fugir. Eles podem, inclusive, pegar uma referência histórica, por exemplo, a luta dos movimentos negros, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí trabalhar sobre essa perspectiva a partir de um determinado texto. Tranquilo para fazer, super de boas, é bem acessível à prova de sociologia. A grande questão está na prova de filosofia, que é uma prova de leituras obrigatórias, certo? É uma prova de leituras obrigatórias e as duas leituras obrigatórias vão ser o livro do senhor Aristóteles, Ética a Nicomânico, e o livro Platão, a República. Só que, Sora, eu vou ter um mês para ler esse livro. Calma, gurizada, calma. Não é o livro inteiro que tu tem que ler. Tem que ler uma parte desse livro, certo? Um capítulo desse livro, não precisa ser todo o livro, certo? E a gente vai disponibilizar para vocês, é bem fácil de tu encontrar esses livros para vocês lerem. Mas teremos uma aula em que a gente falará, é a única aula que a gente vai ter de filosofia e sociologia, que vai ser na semana ali da UFSC. Então fiquem tranquilos, relaxem o coração de vocês, vai dar tudo certo. Beleza? O que é esperado? E vocês vão ver que são questões literalmente direto sobre o livro, tá? Não vai fugir disso. Habilidades esperadas dos candidatos nas leituras dos textos. Compreensão da unidade temática do texto, ou seja, do capítulo ao qual o livro a gente está sendo observado. Identificação dos conceitos principais das relações, então conceitos que vão aparecer dentro do livro, o que é felicidade, por exemplo, o que é eudaimonia, o que é determinada situação, um aspecto vinculado à República de Platão, e a percepção da linha argumentativa do autor. Ou seja, o que o autor está querendo dizer dentro desse aspecto específico que a gente vai querer falar do livro. Fala, Xuxas. É sempre o mesmo livro? Tipo, não. Ano passado é a mesma coisa? Inclusive, já caiu Aristóteles e Platão, esses mesmos livros, mas capítulos distintos. Certo? Então, eles trocam todos os livros. Ano passado, foi 2 livros da Hannah Arendt, certo? Eichmann em Jerusalém, e eu acho que o outro era Origem do Totalitarismo, não me lembro. Mas eu sei que era o Eichmann em Jerusalém, ou era 2 capítulos do Eichmann em Jerusalém. Eichmann em Jerusalém, eu tenho certeza que tá, certo? Aristóteles e Platão já tiveram, inclusive botei uma questão aqui só para a gente observar como cai, né? Mas coloquei uma questão que é de outro capítulo, não esse aqui que a gente está observando agora. Certo? Essa questão aqui da UFSC de 2019, sobre o mito da caverna de Platão, no livro A República de Platão. E assim, eles não vão enrolar, eles vão tocar direto sobre a questão, certo? Eles vão pegar sobre o livro tal, pum, 1, 2, 3, 4, botam ali a quantidade de alternativa. Normalmente é entre 16 e 32. Essa aqui fugiu até porque é um livro bastante conhecido, é um mito bastante conhecido, mas não foge normalmente de 16 a 32. Certo? Passa de sociologia, Chuchu, só para a gente observar. Ó, colocaram uma charge aqui sobre direitos humanos, e aí a gente vai trabalhar o que é esse conceito de direitos humanos aqui dentro de sociologia. E observa cada uma das alternativas que vai ter ali. Tem uma charge, tem um texto, que vai trabalhar sobre o conceito, e a partir disso, tu vai... Inclusive, essa questão, se eu não me engano, eu coloquei num post que a gente fez no Instagram sobre minorias e direitos humanos, certo? Para observar o que é esse padrão de direitos humanos e minorias dentro da sociedade. Fala, Chuchuzeiro.